Jesus está voltando, queridos. Quanto a isso, nós não podemos ter dúvidas. Ele está muito, muito próximo de voltar. Diante dos acontecimentos, né, que estão só se acelerando, né, as dores de parto estão só aumentando à medida que o tempo passa, mais próximo, né, e mais evidente fica a volta de Jesus. Nós sabemos que para Jesus voltar é necessário que aconteça a última semana, tendo como base Daniel capítulo 9, versos 24 a 27, que é a última semana de 7 anos literais para Jesus voltar. Essa semana, nós já aprendemos, ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, as últimas e maiores e mais fortes chuvas que a igreja vai receber, o grande e maior avivamento, e na segunda metade em diante, manifestação do anticristo, perseguição, uma perseguição como nunca houve nem jamais haverá. O que eu quero falar para os irmãos é o seguinte, que a igreja ela vai estar pronta para a última semana. Ela vai estar pronta para a manifestação do anticristo. A igreja que eu falo é a igreja fiel, o fiel remanescente. Muito provavelmente, queridos, por causa dos acontecimentos atuais, estão só se acelerando, né? A natureza está gemendo cada vez mais, essa peste aí que está assolando todo mundo, o amor se esfriando cada vez mais da igreja, a apostasia só aumentando. Muitos acontecimentos estão claros na nossa frente de que as dores de parto só estão se intensificando, Jesus está voltando. Só que eu quero que os irmãos entendam que a igreja ela vai estar pronta para receber o anticristo. Vai estar pronta. O anticristo ele não vai se manifestar da maneira como a igreja está. A palavra de Deus diz que haverá esse grande maior avivamento que vai acontecer de uma vez só no fiel remanescente das igrejas do mundo todo. Não é só o Brasil que vai ser, o grande avivamento vai acontecer no Brasil, não. Está planejado que o grande e maior avivamento vai acontecer no mundo todo, nos cristãos do mundo todo. Quando, de fato, o Evangelho será pregado em todas as nações. Será um período maravilhoso. Se nós nos prepararmos e for na nossa geração, e muito provavelmente vai ser na nossa geração, quem tem 40 anos para baixo certamente vai participar dessa última semana. Eu creio que esse mundo não passa mais que 30 anos, eu acho que até menos, Jesus volta. Então, queridos, nós temos que nos preparar. Se nós estivermos devidamente preparados, buscando a Deus cada vez mais intensamente em oração, na meditação da palavra, na comunhão com os irmãos, praticando a palavra, se santificando, nós vamos experimentar essas últimas chuvas. Na verdade, as últimas chuvas começaram em Atos capítulo 2, só que foram umas chuvas mais fracas, as chuvas temporã. Mas, no tempo do fim, está programado para a igreja experimentar a chuva serôdia, uma chuva mais forte, mais intensa. Conforme apóstolo Paulo, conforme Tiago diz em Tiago capítulo 5, se não me engano é verso 7, falando para que nós sejamos pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, até que ele receba as primeiras, a chuva temporã, e as últimas chuvas, a chuva serôdia. Então, queridos, a intenção desse vídeo que eu estou gravando para os irmãos é exatamente isso. Nós não vamos encarar a grande tribulação sem estarmos cheios do Espírito Santo. E é um enchimento superior ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Porque em Atos dos Apóstolos foi nesse período que ocorreu a chuva temporã. Mas a chuva serôdia, que é bem mais forte, ela vai acontecer na igreja do mundo todo, no início desta última semana, e Jesus está muito próximo de fazer esse derramar. Estamos no tempo de preparação e ele já está despertando o seu fiel remanescente. Então, queridos, o Espírito me fez conectar com Pedro. Pedro disse que daria sua vida por Jesus. Mas Jesus sabia que ele não estava pronto. E ele falou: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi o que realmente aconteceu. Porque Pedro ainda não estava
capacitado para poder suportar uma perseguição ao ponto de perder a sua própria vida. Então ele recebeu de uma chuva maravilhosa, a chuva temporã, na descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. E dali em diante, outro Pedro foi transformado. E ali sim, ele estava pronto para dar a sua vida por Jesus. E de fato, ele deu sua vida. Então, Pedro foi capacitado por um derramar do Espírito, numa chuva temporã, nas primeiras chuvas desses últimos dias, desses últimos 2000 anos, antes da volta de Jesus. Né? Jesus foi assunto aos céus, prometeu voltar em 2000 anos, e está muito próximo. Então ele foi capacitado com aquele poder do Espírito e conseguiu dar sua vida. Não negou mais a Jesus, deu sua vida por ele. E no tempo do fim, queridos, para suportarmos uma perseguição maior, superior e mais intenso, estou sendo bem redundante, como nunca houve nem jamais haverá, nós teremos que, antes disso, experimentar de uma capacitação superior, um revestimento de poder superior ao que aconteceu em Atos dos Apóstolos. Hoje nós podemos até dizer: Senhor, eu daria minha vida por ti. Mas será mesmo? Será que realmente estamos prontos para dar a nossa vida? Eu acho que não. Se vier uma perseguição, a grande tribulação, agora, nós não vamos suportar. Agora, recebendo desse grande e maior avivamento, se é que podemos dizer assim, na segunda descida do Espírito Santo, né? Onde experimentaremos um poder superabundante, superior ao de Atos dos Apóstolos. Aí sim, nós estaremos capacitados para darmos a nossa própria vida, se possível, na grande tribulação. Então, Pedro experimentou do derramar do Espírito, a chuva temporã, e foi capacitado a suportar a tribulação dele no tempo dele. No tempo do fim, nós precisamos receber dessa chuva superabundante, superior à chuva serôdia, para estarmos capacitados e preparados para suportar a maior e mais intensa perseguição. Está vendo, queridos? Nós não vamos encarar a grande tribulação de qualquer maneira. Claro, aqueles que não se prepararem não vão suportar a grande tribulação, mas aqueles que buscarem ao Senhor e é tempo de preparação, aí sim nós vamos estar capacitados com esse grande e maior e último avivamento antes da volta de Jesus. E aí sim, capacitados por esse poder maravilhoso, apertados por esse amor, nós estaremos prontos para dar até mesmo a nossa própria vida na grande tribulação. Apocalipse 12:11. Nós venceremos Satanás pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do nosso testemunho, e mesmo em face da morte, não amaremos a nossa própria vida. Se formos escolhidos para dar a nossa própria vida, nós daremos. Por causa desse derramar superabundante que virá e está muito próximo de chegar. E a outra parte da igreja, nós sabemos, pela palavra, que ela vai fugir e Deus vai proteger para não ver a morte, para ser transformada no momento, no abrir e fechar de olhos, para ao encontro com o Senhor nos ares, logo após a ressurreição de todos os justos, desde Adão. Para juntos sermos arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares e depois descer com Ele para reinarmos nesta terra por 1000 anos e após os 1000 anos por toda a eternidade. Então, queridos, vou ressaltar para os irmãos, vamos lembrar de Pedro, que é um grande exemplo. Pedro disse que daria sua vida, mas não deu, mas depois que ele foi capacitado pela chuva temporã, uma chuva mais fraca do que a serôdia, e aí ele pôde ter uma capacidade sobrenatural para suportar a tribulação daqueles dias. No tempo do fim, para suportarmos a maior e mais intensa tribulação que nunca houve nem jamais haverá, nós seremos capacitados por um poder superior ao que Pedro experimentou. Amém, queridos? Então, nós não vamos encarar a grande tribulação de qualquer maneira. Então, desde já, eu convoco os irmãos a buscar cada vez mais o Senhor, intensificar nas orações, intensificar na meditação da palavra e intensificar na comunhão com os irmãos, para que possamos estar prontos para encarar, sim, a grande tribulação. Muito provavelmente, nós estaremos aqui
nós, muito provavelmente, a nossa geração vai ver a volta de Jesus. Então temos que nos preparar. É tempo de nos preparar. Amém, queridos? Que o Espírito Santo nos convença desse despertar. Fiquem na paz de Cristo.